Olá pessoal, estamos aqui para gravarmos mais uma aula. Estamos chegando ao final deste curso que fala sobre os fundamentos básicos da fé cristã reformada. Hoje nós vamos falar sobre sacramentos. E vamos ver o que a gente pode aprender então com esta palavra e o que significa e quais são os sacramentos que fazem parte das igrejas que defendem, que usam como base a fé cristã reformada. Primeira coisa importante para a gente saber sobre sacramento é que a palavra sacramento ela não se encontra na Bíblia. Assim como a palavra trindade não se encontra na Bíblia. Você não acha a palavra trindade. Ainda que a gente saiba que a trindade é uma realidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a palavra sacramento, ela não existe na Bíblia, mas existem os sacramentos, ou seja, aquelas instituições, que foram feitas por Deus e depois por Jesus Cristo. Vamos ver em primeiro lugar o que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, parágrafos 1º e 2º, fala sobre sacramento. Ela diz assim: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Em todo o sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Então, esta é basicamente a definição que a Igreja Presbiteriana do Brasil aceita de acordo com a sua confissão de fé para a palavra sacramento. Sacramentos são sinais santos que fazem parte do pacto da graça. Eles foram instituídos por Deus, a palavra imediatamente instituídos por Deus significa que foi uma obra de Deus, uma obra onde Deus foi aquele que fez de forma a mediar a criação e a formação desses sacramentos. E esses sacramentos, eles têm como objetivo representar Jesus, a obra de Jesus Cristo e os benefícios desta obra de Jesus Cristo em nossa vida. Também a confissão de fé diz que o objetivo é fazer uma diferença, separar aqueles que pertencem à igreja e aqueles que não pertencem à igreja. E desta forma fazer com que aqueles que pertencem à igreja, que são crentes em Cristo Jesus, vivam para servir a Deus em Cristo, de acordo com a sua palavra. Também ela nos diz que há uma relação espiritual entre a coisa, o elemento do sacramento e aquilo que ele significa. Então nós vamos ver depois, quando falarmos da ceia, nós temos o pão e o vinho. O pão e o vinho, eles são símbolos, eles representam a pessoa de Jesus e há uma relação espiritual, uma união espiritual, sacramental, entre aquilo que ele representa, Jesus, e aquilo que ele é, o pão e o vinho. Uma outra coisa importante que nós precisamos saber é que na Igreja Presbiteriana nós temos apenas 2 sacramentos, quais são o batismo e a Santa Ceia. E esses 2 sacramentos, eles são representados no Velho Testamento pela circuncisão no Novo, batismo, e pela Páscoa no Velho, no Novo, Santa Ceia. São apenas esses 2 sacramentos no Velho Testamento instituídos por Deus, a circuncisão e depois a Páscoa.
né? A circuncisão, quando Deus chama Abrão e depois o torna Abraão e manda que ele seja circuncidado e toda a sua descendência, a partir dali se estabelece a circuncisão a todos os homens a partir do 8º dia de nascimento, e aquilo era um sinal, um selo de que aquela pessoa, aquela família fazia parte do pacto de Deus com Abraão e assim com os descendentes de Abraão. E depois a Páscoa, quando foi instituída por Deus pela saída do povo de Israel do Egito, e na noite em que eles saíram, lá do dia 14, a Páscoa foi celebrada e deveria ser celebrada todos os anos como sinal daquela libertação. No Novo Testamento, este sacramento da circuncisão agora é o batismo, onde o que é circuncidado não é mais o homem apenas no 8º dia, no prepúcio, né, na carne do seu prepúcio, mas tanto o homem quanto a mulher, e agora a circuncisão é no coração. O batismo é isso, nós vamos ver isso especificamente daqui a pouco. E a Páscoa, que no Novo Testamento, Jesus, depois de celebrar a Páscoa, ele institui a ceia, onde ele é o Cordeiro Pascal, representado pelo pão e pelo vinho, que são os elementos da ceia do Senhor. Enquanto na Igreja Presbiteriana do Brasil nós temos apenas 2 sacramentos, já na Igreja Católica Apostólica Romana nós temos 7 sacramentos. Quais são? Batismo, ceia, confirmação, ordem, matrimônio, penitência e extrema unção. Então são 7 sacramentos. Se eu falei 6, eu falei errado. São 7 sacramentos, né? Repetindo, batismo, ceia, que são os 2 da Igreja Protestante, e além desses 2, a confirmação, ordem, matrimônio, penitência e extrema unção. Outra coisa interessante é que a Igreja Romana defende que o sacramento ele tem um poder, né, regenerativo, um poder transformador. Então, no caso do batismo, ele é diferente do batismo cristão reformado, porque no batismo cristão reformado, o batismo é apenas um símbolo, enquanto dentro da Igreja Católica o batismo ele tem um poder regenerador, ou seja, uma vez batizado, essa pessoa está salva, porque esse batismo tem essa função, essa figura de regeneração. Bem, tudo isso aqui é um preâmbulo, né, então, para nós entrarmos especificamente nos sacramentos e pensarmos um pouquinho em cada um deles. Como eu disse, nós temos apenas 2 sacramentos, que são o batismo e a ceia, no Novo Testamento, representando a circuncisão e a Páscoa do Velho Testamento. O que é o batismo? De acordo com o breve catecismo, resposta da pergunta 94, diz que o batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo simboliza a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Já a confissão de fé, no capítulo 28, parágrafo 1º, ela afirma que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. Então percebam que o que a igreja protestante reformada aceita, ensina e afirma sobre o sacramento do batismo é que ele é um sinal,
ele é um símbolo, né? Ele sinaliza que a pessoa que está sendo batizada, ela sinaliza que a pessoa batizada, ela está em união com Cristo, que ela foi regenerada, que ela tem seus pecados perdoados, que ela agora faz parte da família de Deus e está debaixo das bênçãos do pacto da graça. Mas ela não está afirmando que isso é fato de fato. Porque uma pessoa batizada pode perder, ou seja, pode não ser salva, ela pode ser batizada apenas na igreja evangélica, presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, mas não ter sido nascido de novo. Ou seja, ela está assumindo o compromisso de que esse batismo simboliza essas coisas que na verdade ela não tem. Seria isso. Enquanto na Igreja Católica, se ela foi batizada, significa que ao ser batizado, esse batismo tem um poder regenerador e automaticamente faz com que essa pessoa então seja transformada e tenha sobre ela todos esses elementos, né, pactuais. A Igreja Presbiteriana ela tem apenas como símbolo, é um sinal. Se esse sinal não é verídico, se a pessoa não está sendo sincera, ela está dando um falso sinal, né? Um falso testemunho afirmando que ela tem o que ela não tem. Entendeu? Então é exatamente isso. Outra coisa importante também são os modos de batismo, né? A palavra batismo, classicamente, a palavra grega batismo é baptizo, ela pode expressar a ideia de imersão, mas necessariamente o batismo não precisa ser por imersão. Existem 3 tipos de batismo: batismo por imersão, batismo por aspersão e batismo por efusão. Por imersão é quando a pessoa é mergulhada dentro d'água, corpo inteiro, da palma, da sola do pé até a cabeça, deita como se ela tivesse sido sepultada, que é a ideia mesmo que aqueles que são imersionistas querem dar, né? Pessoa sepultada e levanta da sepultura como simbolizando que ela nasceu de novo. A aspersão é quando a água é aspergida sobre a cabeça do batizando, né? Como se estivesse molhando uma planta com um borrifador, né? Então o pastor, o sacerdote, ele pega a água ali na vasilha e asperge. E efusão é quando a água é jogada na cabeça da pessoa. Como se pegar um copo de água, uma taça de água e jogar, e a água desce como que fazendo um círculo assim, né? Então a ideia de efusão é algo que cobre. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela usa como método preferencial a aspersão. Os pastores presbiterianos todos são instruídos, ensinados a batizarem por aspersão. Contudo, a Igreja Presbiteriana, ela não deixa de receber um membro que vem de uma outra igreja irmã, batista, metodista, Assembleia de Deus, que foi batizado por imersão e por efusão. Ela não rebatiza esse membro, ela aceita esse tipo de batismo se vem de uma igreja evangélica, fundamentada na Bíblia, com uma doutrina solidamente bíblica, reformada. Ela não é rebatizada. A Igreja Presbiteriana do Brasil apenas batiza ou batiza pessoas que nunca foram batizadas, que se converteram já depois de jovem e não foram batizados na infância, nem na adolescência, nem na mocidade, e então vêm, elas são batizadas, ou se vieram de uma igreja que a gente entenda ser uma seita, uma heresia, então ela seria rebatizada. Mas das igrejas irmãs, independente de não terem sido batizadas por aspersão, nós aceitamos o batismo, ainda que seja por imersão ou por efusão. Biblicamente, a gente entende que nem sempre a palavra baptizo significa imersão, né? Passagens que podem significar imersão são Lucas 16, 24 e João 13, 26. Depois você pode ler esse texto. Mas há passagens em que esse termo
traz uma interpretação duvidosa. Mateus 3,16, por exemplo, e Romanos 6,4. E há passagens onde a imersão é muito improvável, onde com certeza o termo mais, a tradução, a interpretação do batismo ali seria muito mais aspersão do que imersão, como Atos 2,41, Atos 16,33, 1 aos Coríntios 10, 1 e 2. A palavra é a mesma, batismo, mas provavelmente ela não se refere à imersão. A pessoa não foi imergida, não foi mergulhada, provavelmente ela foi aspergida. Então essa é uma questão importante, né, sobre o batismo, que a gente gostaria de deixar aqui para nossa reflexão. O batismo é um símbolo da nossa união com Cristo, dos benefícios da obra de Cristo, do nosso novo nascimento, que estamos no pacto da graça, debaixo da bênção de Deus, né? Então ele simboliza, ele sinaliza isso, mas não significa que uma pessoa batizada, só porque foi batizada, ela está salva. Assim como não significa que uma pessoa não batizada esteja perdida. No caso da Igreja Católica Apostólica Romana, sim, eles dizem que todos os não batizados na Igreja Mãe, Igreja Católica Apostólica Romana, são pagãos e naturalmente estão perdidos. Mas nós cristãos protestantes reformados não entendemos assim. Quando Jesus diz ao ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele foi salvo. E ele não foi batizado. Ele estava ali pendurado naquela cruz, não deu tempo de ser batizado, morreu, contudo ele foi salvo, foi para o paraíso, porque o próprio Jesus estava afirmando isso para ele. Segunda coisa que a gente vai ver hoje, então, é a ceia do Senhor. Se o primeiro sacramento é o batismo, o segundo sacramento é a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, como alguns queiram chamar. De acordo com a nossa confissão de fé, no capítulo 29, parágrafos 1 e 2, nós temos a seguinte definição da ceia do Senhor. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado ceia do Senhor, para ser observada em sua igreja até ao fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar os verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser ainda um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns para com os outros, como membros do seu corpo místico. Neste sacramento não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz, uma só vez, e por meio dele uma oblação de todo louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a ceia do Senhor, simbolizada no pão e no vinho, o pão e o vinho são os elementos visíveis, né, que simbolizam o pão, o corpo, e o vinho, o sangue de Jesus Cristo. Esta Santa Ceia, esta ceia do Senhor, a participação da ceia do Senhor, não é a repetição do sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Tanto é verdade que Jesus Cristo instituiu primeiro a ceia e depois morreu. Quando ele parte o pão, diz que ele é símbolo do seu corpo, ele ainda estava vivo. Quando ele distribui o cálice, diz que é símbolo do sangue derramado, ele ainda estava vivo. O pão continuou sendo pão, o vinho continuou sendo vinho, porque Cristo ainda estava ali.
Ele deixou aquilo como sinal, porque a ceia representa alimento, representa provisão, né? Representa que agora, fazendo parte do povo de Deus, no sangue de Cristo nós temos nossos pecados lavados, purificados, nossa alma totalmente limpa, né? Regenerada no sangue do Cordeiro. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós não estamos repetindo o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós estamos apenas relembrando aquele sacrifício ao comer do pão e beber do cálice. E ao relembrar daquele sacrifício, oferecer a Deus o culto, louvor e a adoração. E ao oferecer a Deus o culto, louvor e a adoração, sermos abençoados com os benefícios que Cristo conquistou e comprou por nós e para nós na cruz do Calvário, para que sejam aplicados eficiente e eficazmente em nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando o cristão come do pão e bebe do vinho, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas esses elementos simbolizam e representam o corpo e o sangue de Cristo, simbolizam e representam o sacrifício de Cristo, a obra da redenção. E ao comer desses elementos, eu me lembro, eu me recordo daquilo que Jesus fez por mim, e eu atribuo a Deus honra e glória, eu reconheço meus pecados, e eu os confesso a Jesus, e eu sou abençoado com os méritos que este sacramento me oferece, do perdão, da regeneração, da restauração, da fortificação, né, da nutrição espiritual que o pão representa, da santificação que por esse sacramento eu experimento na minha vida. Então, é diferente da participação da Eucaristia na Igreja Católica, onde o fiel come ali a hóstia, que é um pedaço que nem é pão, é apenas água com farinha de trigo prensada, e aquela hóstia é molhada no vinho, né? E então, quando a pessoa come, o sacerdote afirma que aquela hóstia agora molhada no vinho se transforma no corpo de Cristo. Eles chamam isso de transubstanciação, aquela substância do trigo molhada no vinho, ela se transubstancia, ou seja, ela muda a sua substância e ela se transforma no corpo de Cristo. E quando o fiel come, ele não está comendo mais um pedaço de trigo molhado no vinho, mas ele está comendo carne com sangue, músculos, nervos, ossos, ainda que não tenha sabor, ainda que não tenha gosto, ainda que não tenha peso, e ainda que se você fizer uma análise, né, daqueles elementos ali, você não vai encontrar nada de carne, nada de sangue, músculos, ossos, porque é apenas trigo molhado no vinho. E também a Igreja Católica, quando faz a missa e faz ali o sacramento da Eucaristia, eles estão não apenas rememorando o que Cristo fez, mas eles estão sacrificando novamente, como se Jesus estivesse sendo sacrificado uma outra vez. Isso não acontece. Isso acontecia no Velho Testamento, quando o sacerdote sacrificava carneiros após carneiros, bodes após bodes, para simbolizar, né, aquilo que Cristo viria. Quando Cristo morreu, ele morreu uma única vez, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele não pode ser sacrificado novamente. Então a ceia do Senhor, ela é simbolizada no pão e no vinho, ela é um meio de graça, ela é uma forma de recordarmos aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nesta recordação atribuirmos a Deus toda a honra e toda a glória, e nesta recordação reconhecermos a hediondez do nosso pecado, da nossa miséria, que levou o Pai a sacrificar o seu próprio Filho por causa da gravidade do nosso pecado. Nós entendemos que só devem participar da ceia do Senhor os membros maiores, aqueles que são batizados e professos
aqueles que podem fazer discernimento. Paulo diz assim: aquele que discernir o corpo e discernir o sangue, come e bebe do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, daquilo que ele simboliza, o corpo e o sangue. Por isso nós não damos ceia para a criança, porque a criança ainda não tem discernimento, ela precisa de discernimento espiritual para participar da ceia do Senhor. Ademais, também a Bíblia nos orienta que deve comer do pão e do vinho aqueles que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja de Deus, da qual ele faz parte. Ou seja, aqueles que estão sob disciplina, aqueles que estão em pecado, aqueles que estão afastados da comunhão com Deus, não devem comer nem beber, porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe fora desta comunhão, com esta comunhão quebrada, rompida por causa de pecado, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, a Bíblia diz que ele come e bebe juízo para si. Assim, nós não devemos nos afastar da ceia do Senhor de forma alguma, mas nós devemos nos afastar do pecado, nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, restaurarmos a nossa comunhão com Deus, voltarmos a nossa comunhão com a igreja, estarmos nos cultos, nas reuniões, nos encontros, nos estudos, numa vida de trabalho, de dedicação, de esforço, para que assim, em comunhão com Deus, numa vida devocional saudável e na comunhão com a igreja, vivendo em comunhão com os demais irmãos, sem separação, sem fissuras, sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, podermos comer e beber e assim sermos abençoados pela mesa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aí a aula que fala sobre os sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da ceia, o que cada um simboliza e significa e os benefícios de cada um, que tem a ver com estarmos no corpo, fazermos parte do corpo, sermos da família de Deus, sermos alimentados pela palavra de Deus, pelos meios de graça, vivermos em comunhão, vivermos em santidade, vivermos uma vida saudável, madura, abençoada e abençoadora na presença do nosso Deus. Que Deus o abençoe. Se você tiver dúvidas, por favor, nos escreva, nos procure, mande sua pergunta ou aqui no chat do YouTube ou mande lá no grupo onde temos o curso do discipulado, que nós teremos o maior prazer e a maior alegria em responder para você. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.